Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC, um programa gravado desde esse ano aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som de São Paulo, um espaço com muita atividade, com muita gente, né? Gente que vem de todos os cantos da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, para aproveitar a programação do museu, suas exposições, filmes e também, né, o museu, a partir desse ano, nos permite aqui a gravação, em colaboração com a TV PUC, do programa Nova Estela Ciência e Debate, um programa iniciado há muitos anos lá na PUC e que tem como objetivo colocar a ciência, a tecnologia, este mundo todo que nos invade na nossa casa, na nossa vida privada, no nosso trabalho e que tem a sua história, a sua problemática colocada aqui no Nova Estela. A cada semana trazemos um convidado muito especial e hoje a gente tem a Marta Gabriel, uma companheira minha de vários eventos. Acho que a gente se conheceu aqui no MIS, numa Social Media Week, há alguns anos, né? Isso mesmo. Foi isso, né? Foi, Marta, muito bem-vinda. Obrigada, meu querido. Agradeço você na tua correria aí da vida entre muitas atividades, ter atendido aqui o nosso Nova Estela e esperamos, enfim, que o nosso papo possa trazer um pouco de luz, né? Nós já tivemos programas sobre tabletes babilônicos, hoje nós estamos lá da Babilônia, 3.000 anos antes da nossa era, 5.000 anos atrás, passando para cá, onde a gente tem os tablets digitais, né? E eu queria que você, enfim, discorresse um pouco como é que você, que atua nessa área, né, de reorganização da sociedade, das empresas, das instituições, a partir dessa grande novidade, nós estamos no olho do furacão, né, num furacão digital, né, que vai transformando as pessoas, como lá na Babilônia, né, os tabletes de argila, como a gente estava conversando aqui em outros programas, transformou também a sociedade, né? Como é que você vê isso que está acontecendo, Marta? Então, é muito interessante. Primeiro, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Um prazer e uma honra, né, conversar com você sobre um assunto que eu acho que é tão interessante e tão importante, que a gente está, que nem você falou, vivendo isso. E a gente está sentindo a transformação e às vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? Eu vou começar a reflexão, como você trouxe desde lá de trás. Eu gosto muito de uma coisa que McLuhan falava, que era que o homem cria as ferramentas e as ferramentas recriam o homem. A gente cria as tecnologias, elas transformam a gente. Então, nenhuma tecnologia é neutra. E quando você coloca ela na sociedade, na sequência ela muda a sociedade. Então, os tablets e agora os tablets ou qualquer outra tecnologia que entra, ela mexe com a gente. A diferença que eu acho assim, essencial é que antes o ritmo de transformação das tecnologias era lento. Então, se você pegar até o final do século XX, o ciclo de vida das pessoas era menor do que o ciclo de vida das tecnologias. Então, você nascia e morria, tinha carro, você nascia e morria, tinha avião, sei lá, bicicleta. Televisão. Mudava incremental, mas você não tinha grandes transformações. Hoje, o que muda bastante é que do início do século XXI, por causa da aceleração tecnológica, da conexão de banda larga, isso aumenta a inovação e aí aumenta o processo tecnológico, as coisas mudam a cada 18 meses. E a gente não percebe essas tecnologias todas mudando e mudando o nosso comportamento completamente. Quando você traz isso muda a sociedade como um todo. Relacionamento, tem uma pesquisa recente falando sobre os jovens, por exemplo, que os jovens enxergam amizade e intimidade completamente diferente da geração anterior, por causa da intermediação tecnológica. E, inclusive, tem uma geração no Japão que é chamada, tem um nome específico que eles dão, mas é chamada de geração herbívora, foi batizada, que eles preferem ter contato por computador do que contato sexual ao vivo. Eles não querem mais. Então, uma porcentagem grande de meninas e rapazes de 16 a 25 anos, eles dizem que não querem mais. Outra coisa, aqui no Brasil, saiu uma pesquisa há um tempo atrás, uma matéria, na realidade, em um desses veículos de informação, que a geração Y enxerga o sexo completamente diferente do que as gerações anteriores. Por quê? Eles tiveram mais acesso à pornografia, por exemplo, por causa da internet, que as gerações anteriores não tinham tanto acesso, e para eles o sexo legal é espetacularizado, que não é o sexo natural. Então isso gera uma mudança de percepção. E outra coisa que eu acho legal a gente falar, sem julgamento de valor, que às vezes quando a gente vai falando das coisas que vão mudando, as pessoas, nossa, meu Deus, que horror, mudou. Tudo tem mudado desde o início da história da humanidade. Então, mudou, é fato, está mudando de maneira mais rápida e a gente tem que lidar com isso.
Outra coisa na parte da educação que a gente tem percebido, por causa da inserção das tecnologias digitais, já bem precoce na vida das crianças, agora a gente tem isso antes de 1 ano as crianças já estão utilizando um tablet, estão utilizando algum dispositivo, né? Elas desenvolveram e têm desenvolvido um ajuste fino de movimento que não era característica de crianças pequenas. As crianças pequenas tinham macro desenvolvimento da cambalhota, saltar era fácil, mas você vai lembrar que quando a gente entrou na escola, o difícil era segurar o lápis ou recortar, tanto que a gente tinha disciplinas para isso. Agora eles têm um ajuste fino muito grande, mas você pega, por exemplo, aula de balé com criancinha de 3, 4 anos, elas têm dificuldade de saltar, eventualmente da cambalhota. Então, modifica o que elas estão utilizando. A primeira reação, que essa é uma das coisas que eu até acho interessante a gente colocar aqui, porque com muita humildade eu estudo muito o impacto da tecnologia. E eu percebo que a primeira coisa que todas as gerações anteriores fazem é criticar o que está acontecendo agora. Então, por exemplo, os jovens, As gerações anteriores ficam criticando qualquer... Isso desde a época de Sócrates, né? Qualquer coisa... Só que agora é muito rápido. Então, por exemplo, qualquer coisa nova que venha com a geração seguinte, as pessoas ficam, mas isso vai ser péssimo, eles não vão conseguir desenvolver tal habilidade. E a gente tem visto na história da humanidade que a gente tem se desenvolvido e se adaptado, né, por causa da plasticidade cerebral, ao que vem acontecendo. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ser humilde sem julgamento de valor. Eu vou dar um exemplo para você. Quando os GPS começaram a ficar disponíveis para todo mundo, eu tenho amigos que, para ir para a casa deles, eles começaram a usar GPS, ou para ir para a casa da mãe. Num primeiro momento, eu falava assim, a gente vai ficar todo mundo alienado, ninguém vai saber se orientar no espaço, porque a gente está transportando isso para um sistema. E o que eu percebi não foi isso. O que acontece é diferente. As pessoas, porque usam o GPS, começam a ter uma visão espacial maior e conhecer mais caminhos para a casa da mãe. Então você, na realidade, aquela coisa do Pierre Levy, as tecnologias da inteligência, quando você acrescenta tecnologias, elas também ampliam a sua inteligência e o modo como você percebe ou como você se relaciona no mundo. Então tem um livro que chama iBrain, se não me engano, iBrain, que ele fala de neurocientistas falando sobre o impacto digital nas gerações mais jovens, né, Z e geração Y. E realmente tem coisas diferentes que acendem no seu cérebro quando você utiliza as interfaces digitais e quando eu estou que nem com você aqui, né, frente a frente. E as áreas são distintas e a conclusão é que a geração Z tem uma dificuldade maior para contato interpessoal, porque eles não desenvolvem tanto isso de estar interpessoal ao vivo, né? Mas tem uma influência gigantesca quando você tem uma mediação tecnológica. E aí a primeira reação das pessoas, mas eles não vão conseguir negociar no futuro, mas eles não vão ter habilidades nessa área. Na minha opinião, talvez eles desenvolvam outro tipo de maneira de negociar, outro tipo de habilidade que talvez nós não consigamos ver do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva. Então, tudo isso para dizer que, assim, o que a gente tem visto tem mudado muito rápido, as pesquisas o tempo todo têm estudado o cérebro, mas a gente tem que ter humildade porque a gente não sabe para onde que isso vai e como isso vai. Conforme a gente vai tendo essa aceleração de modificação, nós vamos falar num outro momento aqui sobre inovação, conforme isso vai acontecendo, fica impossível prever o que vai acontecer. A gente não tem quem falar que consegue prever o dia de amanhã, é impossível. Então, a nossa postura tem que mudar de planejar para estar preparado. Então, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei que cartas que vão vir do baralho, ou que baralho que vai vir, se é baralho de tarô, se é baralho... Mas a hora que ela aparecer, a nossa postura tem que ser: eu vou me virar com o que vier. E essa é a grande transformação que a educação tem que ter. Porque como a gente está tendo essa aceleração exponencial de tudo, a informação tem mudado constantemente, porque a informação hoje ela é fluida, rápida, abundante, de fácil acesso. A informação de ontem não vale muito mais hoje. Quem tem informação não é mais poder, porque todo mundo tem acesso à informação, com algumas exceções de informações específicas. Então, mas se bobear, alguém vai lá e tira. E alguém tira, ou seja, põe na rede. Exatamente. Você não tem mais essa coisa a gente de... debateu há pouco tempo aqui o quinto poder. Aqui Daí a gente viu que você não consegue mais. Quem tem informação sigilosa, é difícil saber quem, né? É difícil saber quem. Nem o Departamento de Estado americano. Não, e é muito fácil de vazar, e é muito fácil de replicar, você não tem mais um original, muda completamente esse cenário, né? Então, nesse processo, a grande habilidade que a gente tem que ter não é mais acumular informação. Não é mais, eu estava vendo a palestra, né, a entrevista que você estava fazendo com a parte dos babilônicos, como é que eles estudavam, etc. Fazia muito sentido, até o final do século passado, desde a história da humanidade lá atrás, quando você tinha mudanças pequenas no mundo, durante toda a economia industrial, fazia muito sentido você aprender um conteúdo,
memorizar esse conteúdo, porque esse conteúdo não ia mudar em 30 anos, você ia usar durante toda a sua carreira e aquilo ia estar válido e você estava operacional, você não precisava ter outra coisa para resolver. Hoje não faz mais sentido isso, porque a mudança é super rápida, o conteúdo que você aprendeu ontem não vale mais hoje, e a grande habilidade que a gente tem que ter é, para os conteúdos que se apresentam, para as informações, para essa complexidade crescente que a gente tem, eu tenho que saber conectar as informações. Então, a habilidade de experimentar, de não pegar as coisas prontas, de estar aberto para o que vier, para o improviso, essa habilidade que está ligada com a criatividade, com a inovação e com o pensamento crítico, é a habilidade mais importante que tinha que ser ensinada na escola. Só que a gente tem professor para ensinar então, isso, para aprender isso? Então, esse é o grande problema. A gente tem... artista mexe muito com isso, porque mexe com criatividade. Só para completar, porque eu vou falar da parte da formação, quais são as 3 habilidades mais importantes para esse processo, né, dar certo, para a gente estar preparado para o século XXI, na minha opinião? A primeira, por causa dessa complexidade e sobrecarga informacional que a gente tem, é o pensamento crítico. A gente tem que desenvolver pensamento crítico, porque não dá tempo de um professor vir falar para mim o que é certo e o que é errado. Quando ele vier falar, já passou, já acabou, já foi. Um exemplo bem próximo disso, você vai lembrar no Guarujá que teve uma senhora que ela foi assassinada, linchada, porque teve boatarias na internet, que ela mexia com cultos, voodoo, isso, e era mentira. Então essa é uma das maiores provas que a gente está numa coisa alienada de falta de pensamento crítico, e não é só que você não tem pensamento crítico para comprar uma roupa ou porque você se alienou e vai comprar alguma coisa errada. Uma pessoa morreu em função disso. Então, a habilidade de eu chegar nesse ambiente hipercomplexo, hiperinformacional, hiperconectado e pensar pela minha cabeça, será que isso é verdade ou não? Será que isso é útil ou não? Será que isso é uma oportunidade, uma ameaça? Devo me preocupar ou não? É uma das principais habilidades. Eu consegui trafegar sozinho. A segunda habilidade, a partir da hora que eu consigo enxergar, ter pensamento crítico, eu preciso saber o que fazer com ele. Então, ter as ideias, né? Então, está acontecendo isso é uma oportunidade. Como é que eu aproveito isso? Como é que eu transformo isso em algo legal para mim? Então, nossa, isso é uma ameaça, é uma coisa que é um problema. Como que eu resolvo esse problema? Que se apresenta novo todo dia. Eu não consigo resolver problema novo com fórmula velha. Então, eu tenho que criar fórmulas novas todos os dias para poder sobreviver nesse ambiente. Isso requer criatividade e experimentação, que é a segunda grande habilidade. E para que isso dê resultado na vida da gente, a terceira, na minha opinião, é a conexão. Você tem que estar conectado com as tecnologias, porque se eu não tiver fluência tecnológica, eu não opero mais no ambiente atual, e com pessoas, porque quanto maior a complexidade no ambiente, mais eu dependo do outro, e mais o outro depende de mim. Então, saber conectar com o outro, por isso que toda a parte de interpessoal, a gente está vendo uma era social, todas as habilidades sociais passam a ser essenciais, porque eu preciso da conexão para resolver problemas hipercomplexos. Eu estava lendo um texto outro dia das pesquisas da Pew Internet Research sobre o futuro do trabalho, né, ou como que a gente vai ficar conforme as máquinas vão substituindo a gente. E a gente percebe que o desemprego tecnológico está acontecendo muito forte, logicamente nas coisas que os robôs são bons hoje, as máquinas são boas hoje, que é trabalho repetitivo, coisas que são mecanizadas, etc. E a perspectiva dos estudiosos na área do trabalho, e a gente está pensando na educação para formar pessoas que vão trabalhar ou transformar o mundo, é a gente ter o que a máquina não tem, que é o social. Então, quanto mais emoção social e você tiver habilidades que te diferenciam como ser humano, por exemplo, o Kevin Kelly, que é um dos grandes pensadores digital hoje, ele fala uma coisa que eu adoro, que está muito ligado a essas coisas que a gente está falando, da transformação do trabalho, que ele fala que quanto mais o computador evolui, respostas é para computador. Respostas são baratas, fáceis de obter, é computador. O ser humano é para perguntas. O que diferencia um ser humano é saber fazer perguntas. E aí entra em xeque-mate aquilo que a gente está falando da escola. A escola ensinou a gente a dar respostas. E repetir a mesma resposta que o seu professor, que nem eu sou da geração X, né, estou com 50 e poucos anos. Para eu tirar 10, eu sempre fui super estudiosa. Então, para eu tirar 10, eu tinha que saber a resposta certa. E muitas vezes era exatamente igual àquilo que o professor falou na sala de aula, ele escreveu daquele jeito, senão eu não ganhava a nota que eu queria ganhar. Agora é o contrário, jamais um aluno deveria responder o que o professor ensinou ele a responder. Ele deveria sempre
trazer uma pergunta nova, ele deveria sempre trazer um questionamento novo e trazer as várias possibilidades que aquele questionamento tem para abrir o pensamento. Então, essa é a função do ser humano. E aí você percebe que isso coloca em xeque todo o modelo tradicional de escola. A outra coisa que coloca em xeque o modelo tradicional de escola é, antes a informação era escassa, a informação era difícil. Então, fazia sentido um professor ser o centro da informação, porque ele trazia coisas que ninguém conseguia fora da escola. Então, a sala de aula, você ensinava conteúdo e dava exercício para fazer em casa. Agora, uma das grandes tendências, que é o flipped classroom, que é a sala de aula invertida, né, flipped, a informação é abundante, conteúdo abundante. O aluno estuda em casa, no ritmo dele, na velocidade dele, ele assiste um vídeo 10 vezes se ele precisar, o outro assiste uma vez só, ele volta, faz do jeito que ele quiser, mas ele vem para a aula com o conteúdo consumido. E aí a aula passa a ser o espaço de reflexão e experimentação. Então o professor, nessa era que a gente está agora, ele nunca foi tão importante, nunca, porque as pessoas estão perdidas. Professor, jornalista e bibliotecário, na minha opinião, são as 3 profissões que estão mais desesperadas achando que vão ser substituídas porque tem computador fazendo arquivação, né, catalogação, etc. E, na minha opinião, são as 3 profissões mais importantes da era digital. Por quê? Não para você fazer o que a gente fazia antes, que era ser conteudista, arquivador de livro ou o cara que dá o furo. Isso não preciso mais. Hoje qualquer cidadão na rua tem uma câmera, vai dar o furo muito mais rápido que qualquer jornalista. Até uma equipe chegar lá, já acabou. E o cara viveu a experiência que o jornalista não viveu. Acabou. Eu preciso de um jornalista hoje que analise aquele fato e me diga por que aquilo aconteceu? Quando aquilo aconteceu em outros contextos, qual foi a consequência? Então, aconteceu um tsunami, eu não quero a foto do tsunami, eu vou ver essa foto em milhões de ângulos de quem estava vendo aquilo lá. Mas eu quero alguém que entenda de tsunami, que entenda da história, faça uma pesquisa profunda e me traga essa reflexão que eu não sou capaz de fazer como um cidadãozinho qualquer. Então, o professor igual. Eu não preciso mais, para saber uma coisa básica dos babilônicos, o básico, eu vou na Wikipedia e eu vou pegar o básico com várias referências. Agora, pegar uma pessoa, que nem a gente estava vendo, que fala sobre as especificidades profundas daquilo, te ajuda a refletir, e eu faço uma pergunta e ele te responde naquele momento, ele te ajuda a construir o pensamento, é isso que eu preciso. Então, esse tipo de professor é o que a gente vai começar a querer ter e a ter. Tem pesquisas que mostram que a geração Z está completamente bored, completamente entediada com a escola, eles não querem entrar na escola. Geração Y, idem. Eu não sei se você conhece um site que chama descomplica.com, que é o pessoal que tem que estudar para Enem agora, às vezes eles não querem ir para a aula. Nesse Descomplica, é tipo uma Khan Academy brasileira com vários tipos de conteúdos, né? E eu estava entrevistando, falando com filhos de amigos meus que estão na fase do Enem, eles adoram esse site, eles adoram, porque as explicações são fáceis de entender, na linguagem deles, no ritmo deles, tá na internet, full time, acesso de tablet, acesso de smartphone, acesso de casa, é pago. A outra coisa que a gente pode discutir aqui que é interessante, que uma discussão que às vezes as pessoas pirateiam, as pessoas não querem nada de graça, o que elas querem é ter acesso. Se você não der o acesso, aí elas fazem bypass e pirateiam, vão fazer de graça e acham o caminho errado. A gente tem alguns exemplos disso com redes grandes, por exemplo, Netflix, ou várias redes de televisão, que você sabe que tem programas que no Brasil não estão liberados, né? Ou eventualmente demoram para entrar quando eles deveriam ter entrado num determinado ponto. Ou livros. Quantas vezes nas universidades o pessoal xeroca livro porque ele não está mais disponível para comprar, ele está esgotado. Está esgotado. E aí você tem a proibição de lei de comprar o livro, de xerocar, mas você não tem o livro, que ele está esgotado, e você fica lá sinuca de bico. E a gente acaba fazendo o quê? Que é o que todo mundo acaba fazendo. Dá um jeito de ter o livro, mesmo que não seja. Você quebra a lei, porque não estava disponível. Mas se estiver disponível, eu garanto para você, fui aluna de mestrado, de doutorado, você paga até muito mais do que o livro valeria, porque você precisa daquela informação. Nas redes de informação, é igual. O cara paga no Netflix mais. Ou quando eu estou interessada num vídeo, há pouco tempo você estava querendo o vídeo Hair, eu quero pagar, eu quero ter ele oficial. Já comprei. Você já comprou, né? Para a gente poder conversar sobre ele depois. Vamos. Mas se você não tem, você começa a ter os bypass. Então, esse Descomplica é um exemplo disso. Se você tem uma solução bacana, interessante, as pessoas estão dispostas a pagar por essa informação. Agora, se você não tem algo interessante, que se alinhe com essa nova geração, que inclusive ela tem tudo disponível, com muita variedade, a todo tempo, 24/7. Se você chega na escola e a escola está desalinhado com isso, eles não vão se interessar mesmo, você não ganha o coração deles mesmo. Então, aquilo que você falou, será que a gente tem professores e pessoas capacitadas para isso? Não sei nem se eu estou capacitado o suficiente
Porque cada aula vira as aulas que a gente dá, na realidade, nas pós-graduações, né? As nossas aulas de pós-graduações, na realidade, elas têm esse formato flipped classroom. Qualquer um que fez um mestrado, um doutorado, teve que ler não sei quantos textos para cada aula que a gente vinha. As aulas eram muito mais essa questão da reflexão. E por isso que um professor, que é um cara hiper qualificado, ele é essencial para fomentar. Os grupos de pesquisa também têm isso, né? Então, precisa mudar o preparo dos professores para isso. E aí tem uma outra teoria na parte, não é nem teoria, é uma comprovação do que está acontecendo com as profissões, e na minha opinião está acontecendo com os professores também, que a tecnologia ela tem desintermediado tudo. Tudo que é intermediador, ela está tirando, né? Tanto que a gente tinha um formato de distribuição do trabalho, de profissões, de mercado, que é uma pirâmide, pouca gente que ganha muito, depois você vai, então, sei lá, um CEO. Aí depois você vai para os presidentes, depois você vai para os outros cargos gestores de alto nível, até o pessoal da linha de frente, que ganha pouco, é a base da pirâmide, né? O que acontece? Quando você coloca a tecnologia, tudo que é intermediador, a tecnologia faz por conta própria. Vou dar um exemplo. Antes eu precisava de uma agência de táxi para poder chamar um táxi. Agora eu uso o Easy Taxi 99 direto com o taxista, que é muito mais prático para as duas partes, muito mais eficiente. A agência se ferrou. Mesma coisa para alugar carro. Mesma coisa, por exemplo, com viagem. Hoje eu uso o TripAdvisor, Book.com, Airbnb. Eu não preciso mais de um intermediário ou de um grande para fazer isso. E aí o que você está fazendo? Você precisa de mais gente que produza esses sistemas hiperqualificados, então vira uma parte de cima grande de uma elite que tem educação altíssima e que desenvolve sistemas e cria essas coisas, sem intermediários, e uma base gigante de pessoas que fazem toda a parte operacional. Na área de medicina, eu sempre vou precisar de alguém que seja o cuidador, que faz a parte humana, etc. O professor, preciso desse cara na sala de aula e preciso do criador dos conteúdos. Agora, não vou precisar mais do professor repetidor de conteúdo. Por quê? Eu posso pegar a melhor aula, por exemplo, gravada em Harvard, de filosofia para pessoal da área de business, que é o Michael Sandel, dá uma aula maravilhosa, que é um dos cursos mais populares de Harvard. Isso está disponível no iTunes U de forma gratuita. Então, eu posso ter a melhor aula de conteúdo gratuita a qualquer momento. Eu não preciso mais de um professor que é mediano para ficar passando essas aulas para mim, ganhando lá, sei lá, 30, 40 reais a hora. Então, o que vai acontecer? Esse professor intermediário vai ser substituído por esses conteúdos anteriores que a gente vai ler, vai ouvir, vai assistir. E eu vou precisar do professor brilhante que faz esses conteúdos em cima e que vai ganhar muito. E vou precisar do professor sensacional em sala de aula que vai fazer as reflexões. Nós estamos indo para os nossos últimos 5 minutos. Tá, que você também haja conteúdo. Tem que dar uma organizada. Você mencionou o professor, o jornalista, você ia falar um pouquinho? Bibliotecário. Isso. Lógico. Como eu sou também uma pessoa amante do livro. Eu também. Como ótimo. é que fica o bibliotecário que vive em crise agora? Não, ótimo, porque é legal que a gente encerra com toda essa parte do livro, que tem uma discussão bacana também. O que acontece com o bibliotecário? O antigo bibliotecário, que aliás é um antigo professor, você pegar na época de Sócrates, também a educação era 1 a 1, focada no aluno, na praça. Depois isso vai mudando em função da educação regimentada que a gente começa a ter com base no livro. O bibliotecário lá atrás era um cara que era hiperculto, lia tudo, e ele era o cara que te dizia aonde que você ia encontrar aquilo que você estava procurando e te orientava. Aliás, muitos livreiros tinham essa característica, há uns 50, 60 anos atrás, que você ia numa livraria e eles te indicavam um livro que nem um farmacêutico fazia, né? Isso foi sendo substituído por sistemas que vão organizando a informação. O que acontece agora? Olha que bacana. Se tiver um bibliotecário, as bibliotecas, para começar, não tem só livro mais, né? Então, elas têm os livros digitais, elas têm as conexões online, mais vídeo, mais as grandes bases que a gente tem. Então, da mesma forma que eu preciso de um jornalista que conecte informação, um professor conecte informação, eu preciso de um bibliotecário que, na hora que eu venho consultá-lo, ele vai me dizer, olha, para esse tipo de coisa que você tem, a gente tem essas bases, essa base, essa coisa. Ele vai ser o cara que vai te ajudar a conectar a informação. E isso é essencial, porque, olha, das pessoas normais, mesmo a gente, o normal que eu digo, pessoas leigas, vamos colocar a palavra melhor é leiga, não é normal, todo mundo, ninguém é, tomara que ninguém seja, né? Eu odeio, a doença de ser normal é normal. O Caetano fala que a uma certa distância todo mundo é normal. A uma outra junto distância ninguém todo mundo não, mas o que me assusta é que muita gente quer ser normal. E eu falo, gente, a normose é uma doença gravíssima. Bom, mas não vamos para esse lado, né? Então, as pessoas leigas... Volta para o bibliotecário. Vamos voltar. As pessoas leigas, elas não têm esse conhecimento. Mesmo a gente, quando a gente está dentro da academia, tem tantas bases e aí a gente precisa de alguém para orientar. Então, essa função de um bibliotecário, que não é mais o cara que fica só lá catalogando coisas e colocando...
fichinha. Fichinha. Não, ele vai, inclusive, que bases que eu devo adquirir ou não? Será que essa base é legal para ser online? Ou será que isso é legal ter uma integração com vídeo? Ou será que essa base é legal? Como é que eu vou distribuir? Será que o pessoal quer alugar tablet? Eu preciso ter online quantas... Eu acho que é esse cara que é essencial e ele tem toda essa complexidade. Ele passa a ser uma peça super importante. Mas aquele que só catalogava, que nem o professor que só dá conteúdo e que nem o jornalista que só quer dar o furo, eles estão fadados a perder a importância e até a função, né, no que eles fazem. A gente está praticamente terminando. Eu queria te fazer a última pergunta. E a escola em si, como instituição, ela sobrevive nessa... Quer dizer, a gente também, como você falou, não dá para saber. Não dá para saber, mas tem algumas coisas que a gente pode... Ó, a grande dificuldade é que a escola tem uma estrutura analógica, física, e o digital é fluido, sem barreiras, sem fronteiras. A escola tem que abraçar, eu acho que ela vai sobreviver, mas ela vai sobreviver mudando o modelo, tanto de negócio quanto de educação, abraçando o digital de forma fluida e vai ter que abraçar a educação informal, que é o que acontece com as pessoas nas casas delas, no trabalho. E a gente vai ter também uma transformação, na minha opinião, muito grande da importância da educação de adultos. Porque como essa coisa muda o tempo todo, antigamente você se graduava, estou pronto para o mercado. Agora você não está pronto nunca, você pode ter feito MBA ontem, mestrado ontem, se desatualiza muito rápido. Então a educação de adultos, a escola vai começar a pensar mais nisso, de abraçar isso como parte importante e integrante, não só mais de jovens, para você ter uma sociedade formada de maneira adequada. Muito legal, Marta. Bom, a gente está se aproximando ao final. Acho que a gente teve hoje uma reflexão de fôlego com a Marta Gabriel. A gente realmente, o Nova Stella busca muito conhecimento de uma antiguidade distante, né? Para a gente saber onde é que a gente veio parar, como é que a gente chegou aqui, né? E eu achei muito importante você ter colocado para nós essa aceleração, né? Na verdade, a gente, aqui no Nova Stella, já discutimos até o início da aceleração com o impresso. O impresso já foi a primeira engatada de marcha, né? Porque depois muito mais gente acompanhando tudo. Isso. E agora a Marta coloca o próximo salto, né? Que já está acontecendo há algumas décadas, né? Com o digital, né? E eu vou já convidar a Marta para voltar aqui para a gente focar um pouco mais, né, na questão, né, da criatividade que inovação dessa época nos exige. Nova Stella, esse debate se despede. Esperamos tê-los novamente na semana que vem para mais um debate sobre a ciência, a tecnologia, esperando sempre que novas estrelas, novas estelas apareçam no céu e nos deem um pouco de orientação nesse mundo tão corrido.